Bem-vindo ao canal de Estudante do Áudio. O meu nome é Jorge Esteves, produtor musical, estudante de áudio há 37 anos e a finalidade desse canal é compartilhar a experiência que eu tive e tenho com áudio. E mais uma vez estamos aqui reunidos para que no estudo de hoje possamos ter o conhecimento e o domínio total das técnicas de gravação para que assim possamos ter aquele som captado de forma que seja o mais fiel à fonte, evitando aquelas edições que só tende a deteriorar o áudio captado em razão de uma má captação ou pela interferência do ambiente físico. E para que possamos realmente entender melhor o contexto da gravação dentro do estudo de gravação, se faz necessário conhecer todo o caminho percorrido pela engenharia do áudio no desenvolvimento dos processos ali aplicados durante todos esses anos até chegar aos dias atuais. E este é um campo que a todo momento existe o surgimento de novas tecnologias, como aconteceu com a gravação tipista, apareceu o MIDI, a estação de trabalho de áudio digital, as DAW, o que já nos leva a deduzir que as coisas no campo da captação do áudio mudou radicalmente a maneira de gravação do áudio. Assim então se prepare para uma viagem no tempo para que possamos conscientemente criar um mecanismo próprio para realizarmos em nossa gravação e nessa gravação a gente usar o melhor dos dois mundos, né? E isso só se dá conhecendo o processo de gravação na evolução ao longo do tempo, né? Do século passado até os atuais. Nós vamos pegar essas duas filosofias que são diferentes, né? Do processo passado e com a nova tecnologia e criar mecanismos próprios. Essa é a intenção do módulo de hoje. E uma coisa para nós que trabalhamos com áudio que acontece é que nós não se preocupamos muito e esquecemos sobre a história da evolução musical. Só que é através dela é que vamos poder criar, como eu disse, um processamento próprio para os nossos próprios processos. E é esse o caminho utilizado pelos grandes mitos do áudio, pois é através da história do áudio que nós vamos compreender de forma definitiva todos os fundamentos do áudio, todos os fundamentos da acústica e o que esse passado impacta sobre os processos na criação até hoje, né? A gente analisando tudo isso. Então a nossa viagem começa lá no mundo da captação do áudio e vai ser no período da década de 1920. Então ali teve início as gravações e as gravações eram todas feitas diretamente em disco, né? Esses discos eram feitos de cera ou de goma elástica. Então ele era cortado ao vivo, um de cada vez, e depois esses discos seria reproduzido nos fonógrafos, que depois passou a ser o toca-disco. Então, nesse período, para fazer as gravações, o que se fazia? Entrava numa sala, os músicos eram dispostos em torno de um chifre, né? E a finalidade desse chifre de uma forma assim, de uma trompa, que era de captar o som e transferir acusticamente para um diafragma de vibratório. Então, de forma prática, o que acontecia era que à medida que os músicos tocavam, o disco ou cilindro girava e uma agulha passava o som para o disco ou para o disco de cera ou de goma elástica com base na correspondência, né, da mudança da pressão acústica do sinal original. Então, gravava-se o disco, como dito, depois gravado o disco, agora acontecia o inverso. O disco era colocado em um fonógrafo e através de uma agulha passava para o diafragma, ou conhecido como alto-falante. Então era um processo totalmente acústico, sem nenhuma eletrônica envolvida, tudo muito acústico nessa época. E o interessante é que ninguém podia errar, então quando entrava no estúdio ali, os músicos tinham que ir consciente do que você ia fazer. Não se podia perder a gravação, então você ensaiava às meses. Então quando entrava ali, não tinha um erro. Tem muitos discos hoje, músicas, se você for ver, até Jorge Ben mesmo tem uma música lá, de uma época que eles faz o início que erra e o nego pensa que aquilo ali faz parte do arranjo, mas não, foi um erro que houve e não podia voltar atrás, que era caríssimo para regravar tudo de novo, né? Tinha que ir tudo do início, começar tudo do zero. Então, assim era feito lá no passado. Então, voltando para a parte que nos interessa nessa etapa da evolução musical, então o que nos interessa aqui é a forma pelo qual se baseava o processo de gravação física, que, como dito, era com o processo de gravação, mixagem e masterização dentro da mesma etapa, se você prestar atenção, né? A mixagem era os músicos dispostos ali em volta do chifre lá para captar o áudio. Então ali já era mixagem, já era masterização, tudo ali, e a gravação, tudo no mesmo momento.
Mas quando chegou no fim da década de 1920, esse processo passou pela sua primeira evolução com a criação do amplificador valvulado e o aparecimento do microfone condenser, onde o processo agora de gravação deixou de ser puramente acústico, passando para o elétrico. Então, nesse novo procedimento, através do microfone, o áudio era captado através das vibrações acústicas, como acontece no dia de hoje, e era convertido em uma corrente elétrica alternada que passava por esse amplificador, repassando para uma bobina móvel, que era o alto-falante, num processo totalmente eletrificado. O bacana dessa evolução é que agora era permitido o uso de vários microfones para captar o áudio, e cada microfone tinha ali o seu pré-amplificador. Então, como está aí na foto aí. Então agora, com essa possibilidade de usar vários captadores, se fez necessário criar um dispositivo ou uma plataforma que pudesse reunir todos esses microfones. Então foi feito o controle com botão de nível e assim nasceu o primeiro console de gravação. Um controle, lá você tinha os botões de níveis, de volume, controlava o inicial e a saída, e ali estava o nosso primeiro console de gravação. Então agora, com o surgimento desse console de gravação, surgiu a possibilidade dos estúdios fazer o quê? Criar uma sala remota, né? A técnica, ou seja, existia agora duas salas distintas, onde uma sala se concentrava os microfones, logicamente lá ficavam os músicos, e na outra, do outro lado, ficava o engenheiro fazendo a monitoração através dos alto-falantes e o controle ali da gravação através do seu console ali, aumentando, diminuindo. Mas quando chegou no final da década de 1940, se desenvolveu o gravador de fita magnética, o que nesse início ele não foi utilizado de forma direta na gravação do áudio, mas sim como um backup de segurança para a gravação direta em disco. Passava por esse console e se gravava nesse gravador de rolo como um backup para guardar ele como uma faixa de segurança. Bem, mas a história da gravação não ia terminar aqui. E caso seja do seu interesse, nós podemos continuar nessa viagem. Mas o ponto que nos interessa é que podemos concluir com toda essa evolução primária do áudio é que não se precisa muito para fazer uma gravação. Esse blá 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 todo foi para chegar a esse ponto, e para que você entenda e saiba, todo conhecimento é poder. O cliente chega, você pode entender, né? Justificar ele, como foi feito, a pessoa, como é bacana o estúdio, você sabe todo o movimento por trás daquilo ali até chegar onde você está aí no seu home studio ou estúdio. Então tomemos, por exemplo, a gravação de uma bateria. Nos dias atuais tem estúdio que utiliza 22 microfones para captar as peças do kit bateria. E a história nos mostra que bastava apenas um e a coisa fluía. Ainda hoje tem estúdio aí que usa desse artifício numa técnica de gravação de bateria denominada de Wismic, onde a técnica consiste em posicionar o microfone diretamente em cima do bumbo, ali na pele do batedor e do pedal, ali apontado para o baterista. E desta forma vai ter o que ali? A presença viva do bumbo e da caixa bem presente, e ao mesmo tempo capta o restante da bateria, como os pratos, tons de surdo, etc. E ali você vai fazendo também a sua, né, mixagem física. Se você quer menos bumbo, você sobe um pouco o microfone. Se quiser mais caixa, aponta mais para a caixa. Se você quer menos timbal, vira o microfone um pouco para o lado oposto do timbal. Então você faz essa mixagem como era feita no passado. Fica bom? Os discos do passado estão aí. Lógico, se você tem toda a estrutura para gravar peça por peça, fica mais fácil de você timbrar, de você editar, lógico. Mas se você fizer dessa forma e fizer com todo carinho, com toda dedicação e atenção, você vai ter uma captação boa e vai poder, né, de uma forma mais precária, ter a sua produção. Peço desculpa aí pelo galo do vizinho. O vizinho comprou um galo, esse bicho canta o dia todo, é o galo mais feliz que eu já vi na minha vida, mas vamos lá. Então, da mesma forma, você usará, né, uma técnica de multi-instrumento. Então, você também pode gravar vários instrumentos usando essa técnica. Então, concluindo, a gente observando através da história aí da produção musical, nós temos muito que aprender. E esse assunto é muito extenso.
Mas eu vou parar por aqui. O importante da história de hoje é isso, é que você preste atenção como era feita a coisa no passado, procure fotos, procure pesquisar sobre isso, você vai ver que consegue tirar leite de pedra, beleza? Bom, então, se quiser que eu continue com esses assuntos, a gente pode botar aí nos comentários. Bote aí o que você achou desse tipo de assunto, se interessa, senão não volto mais com ele. Então eu espero aqui para o próximo encontro. De coração, muito obrigado aí pela sua presença. Muito obrigado a você que está ajudando na manutenção desse canal. Saiba que estou aqui à disposição de vocês, tá bom, gente? Olha, um forte abraço.